Olá pessoal, estamos de volta com o curso de Angular. Essa é a aula de número 5 e hoje nós vamos falar sobre os módulos. O que são módulos na nossa aplicação do Angular 2? O módulo é aquele arquivo que vai ajudar a organizar a nossa aplicação e vai ajudar também a modularizar. Por que isso é bom? Porque você pode desenvolver os seus diretórios para você organizar melhor o seu código. Então, por exemplo, se você tem um módulo de admin, onde vai gerenciar usuários e permissões, você pode ter uma pasta com todo o seu código ali dentro. Você pode ter um diretório de produtos, onde você vai gerenciar os produtos. Você pode ter diferentes componentes dentro desse módulo. E com o uso de módulos, você também pode escolher o que você quer expor para fora daquele diretório, ou seja, para outros módulos da sua aplicação. Então eu estou aqui com o Workspace aberto. Nós vamos continuar trabalhando aqui nesse primeiro projeto que a gente criou com o Angular CLI, e a gente aprendeu que quando a gente cria o projeto, ele já vem com um módulo, que é esse App Module. Esse aqui é o módulo raiz da nossa aplicação. Então, vamos passar aqui passo a passo para a gente poder ver o que tem dentro de um módulo e o que cada um desses metadados que estão declarados aqui, o que cada um deles faz. Então, primeira coisa que nós temos, o módulo nós temos o Export Class e o nome da classe, nesse caso é App Module. Repare aqui também a convenção de nomenclatura, app.module.ts. O nome está seguindo os padrões de convenção de nomenclatura do Style Guide do Angular 2. Então nós temos aqui a declaração da classe de acordo com o ECMAScript 2015. Então, ok. Depois, segundo passo é decorar a classe. Dentro desse projeto do Angular 2, o que essa classe vai ser? Essa classe vai representar um módulo. E nesse caso, a gente usa o decorator ngModule. Da onde que é esse ngModule? Como é um decorator, a gente precisa importar ele aqui também. Então, nós temos aqui do Angular Core. A maioria dos decorators que nós vamos utilizar aqui, eles fazem parte desse pacote aqui do Angular Core. Depois vocês podem ver que nós temos mais alguns módulos declarados aqui. Esse Browser Module, e aí tem uma diferença importante de quando a gente for criar nossos próprios módulos para poder organizar a aplicação. Esse Browser Module, ele prepara a aplicação para ser rodada, executada em um browser. Depois a gente tem o Forms Module. Quando a gente for aprender a fazer o Two-Way Data Binding com o Angular 2, nós vamos precisar da diretiva ngModel. Aquela diretiva faz parte desse módulo de formulário. E também quando a gente for aprender mais para o final do curso a parte de formulários do Angular, nós também vamos utilizar esse módulo aqui. E o HTTP Module é o módulo que contém o objeto, por exemplo, HTTP, que a gente utiliza para poder fazer as requisições AJAX do nosso projeto. Com o nível de código que a gente vai trabalhar no início do curso, a gente não precisa desses caras aqui, tá? Eles são opcionais. Como o próprio Angular CLI já cria para a gente contendo esses dois imports aqui também, então pode deixar que não vai fazer mal algum. E depois nós temos aqui os imports das nossas classes do nosso projeto. Vamos olhar agora quais são os metadados que estão declarados dentro desse módulo. O primeiro dele é o Declarations. Dentro desse Declarations, nós vamos listar todos os componentes, diretivas e pipes que nós queremos utilizar nesse módulo. Então, por exemplo, o nosso projeto aqui, por enquanto, está pequeno. Nós temos o App Component, o meu primeiro component e o meu primeiro 2 component. Então, nós temos todos esses arquivos declarados aqui. O segundo metadado é o metadado de imports. Nas declarações, a gente coloca componentes, diretivas e pipes. No metadado de imports, a gente coloca outros módulos que a gente quer utilizar nesse módulo aqui, ou então dentro de algum componente que pertence a esse módulo. Nós vamos criar um módulo também um pouquinho mais para o final dessa aula. Então vocês podem ver que o Browser Module, o Forms e o HTTP
eles foram importados porque nós estamos utilizando eles aqui. E depois também tem o Providers. Aqui no Providers é onde nós colocamos os serviços que vão ficar disponíveis para todos os componentes declarados nesse módulo aqui. E no caso, se a gente tiver mais módulos de funcionalidade, como esse é o App Module, no caso o serviço fica de escopo para toda a aplicação. Então, por exemplo, serviços que vão fazer verificação de autenticação, de login, guardas de rotas, que a gente vai ver mais para o final do curso também, a gente declara geralmente aqui porque eles têm o escopo global da aplicação. E uma coisa que a gente vai encontrar somente no módulo raiz do nosso projeto, que é o App Module, é esse Bootstrap. O que é o Bootstrap? Qual que é o componente que deve ser instanciado quando a gente executar a aplicação? Nesse caso, vai ser o componente que vai servir como container do nosso projeto. Quando a gente trabalha com Angular 2, nós trabalhamos com uma aplicação de apenas uma página, que são as SPAs, Single Page Applications. No caso dessa aplicação, a gente instancia o App Component, que nesse caso é o componente principal e todo o nosso código da aplicação fica aqui. Então, geralmente, é aqui que a gente vai configurar as rotas, é aqui que você vai declarar ou chamar o menu da sua aplicação, enfim. É o nosso componente que vai ser o viewport, o componente principal do projeto. Essa é a base de um módulo no Angular 2. Imagina o seu projeto crescendo, você tendo mais 3, 4 diretórios aqui, mesmo que eles sejam CRUDs, bem simples, você vai começar a ter um módulo raiz muito grande e você vai ter muitas classes declaradas aqui. E por esse motivo, a gente pode criar módulos de funcionalidades, né, que são os Features Modules, os módulos locais da nossa aplicação, para organizar melhor o nosso código. Então eu vou criar aqui um módulo. Eu estou aqui com um terminal. O editor que eu estou utilizando hoje é o Visual Studio Code. Se vocês quiserem ter esse terminal aqui, basta vir em View e Integrated Terminal. Então eu vou mudar no diretório do projeto, vou vir aqui primeiro projeto, copiar o caminho dele. Se você estiver utilizando outro editor de texto, é só você abrir o terminal ou o CMD no caso do Windows e fazer esses mesmos passos. Para a gente criar um módulo, vamos já aprender a criar um módulo com o Angular CLI. Então, para criar um módulo com o Angular CLI, é ng para gerar. No caso do módulo, ou você digita M, ou você coloca o nome completo, que é module, e o nome desse módulo. Por exemplo, vou colocar aqui cursos, e ele vai gerar um arquivo dentro de cursos/curso.module. Então, nós temos aqui o módulo criado. Olha uma diferença grande entre o módulo de raiz e o módulo de funcionalidade. Aqui o módulo de funcionalidade, ele não vai ter esse Bootstrap. O Bootstrap é apenas no módulo de raiz. Ele pode ter Providers, que a gente vai ver lá depois na parte do curso sobre serviços. A gente tem os imports também. Se esse módulo aqui, se os componentes que eu criar para esse módulo precisam de utilizar formulários, vão utilizar chamadas AJAX com HTTP, a gente também deve importar tanto o Forms Module quanto o HTTP Module. Por enquanto a gente não vai trabalhar com isso, então não precisa. E aqui nós temos o Browser Module no módulo raiz da aplicação. No módulo de funcionalidade, nós temos o Common Module. Essa é a diferença que nós temos no Angular 2 para o módulo raiz para o módulo de funcionalidade. O módulo de funcionalidade não importa o Browser Module, mas sim o Common Module. Esse Common Module também contém as diretivas e os pipes mais comuns para a gente poder utilizar na nossa aplicação Angular 2. E nesse caso, essas diretivas e esses pipes vão ficar disponíveis aqui para os componentes que a gente declarar dentro desse módulo. Então vamos criar um componente para a gente poder utilizar esse módulo. Como é que ficaria isso? Então vou criar ng para gerar e c de componente
e vou chamar de cursos também. Nesse caso, ele vai criar tudo aqui dentro de cursos. Criou aqui os arquivos CSS, HTML e o TypeScript e também atualizou o App Module. Depois vocês vão ver uma coisa muito legal que vai acontecer aqui. Então ele criou aqui esse arquivo, que é o Cursos Component, também está vazio. Só que ele declarou esse Cursos Component aqui. Não é o que a gente quer, então eu vou remover aqui manualmente do App Module. Eu quero que esse Cursos Component faça parte do meu Cursos Module, porque eu estou organizando todo o meu código-fonte aqui dentro desse diretório. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui nas declarações e vou colocar cursos. E como a gente está utilizando o Cursos Component aqui, a gente também precisa importar ele aqui em cima por conta dos módulos do ECMAScript 2015, já que esse arquivo não sabe de onde tirar, não sabe de onde pode acessar esse código do Cursos Component. Então, importa o Cursos Component de... Como está no mesmo diretório, então ponto barra e só o nome do arquivo. Seguindo as boas práticas do Angular 2, eu vou remover aqui de cima, vou pular uma linha e vou colocar o meu import aqui. O Visual Studio Code tem um plugin bem bacana, que é o Auto Import. Então, quem quiser instalar no Visual Studio Code, só procurar aqui pelo Auto Import. Esse Cursos Component tem apenas aqui Cursos Component. Vou deixar apenas esse parágrafo. Agora, como é que a gente faz para poder usar esse Cursos Component aqui dentro do nosso App Component, por exemplo? Porque agora esse Cursos Component pertence a esse módulo aqui, que é o Cursos Module. Como o Cursos Component já pertence ao Cursos Module, a gente não precisa importar o Cursos Component aqui novamente. Então, o que vai acontecer? Eu vou vir aqui no Cursos Component, vou pegar aqui o seletor, que já foi criado automaticamente pelo Angular CLI, vou voltar aqui no meu App Component e vou colocar aqui o seletor do componente para a gente poder ver no browser. Então, ngserve, vou voltar aqui no browser, vou acessar o localhost 4200 e vocês vão ver que vai dar um erro, porque ele não sabe da onde tirar esse app cursos. Não é um elemento HTML conhecido, já que a gente criou. Então a gente precisa fazer com que esse Cursos Component fique visível aqui no meu App Component. O que a gente vai fazer então? Dentro do nosso módulo, Cursos Module, nós vamos adicionar mais um metadado. Esse metadado se chama Exports. Nós temos os imports para poder indicar quais os outros módulos que nós queremos importar, e nós também temos os exports para poder dizer para o Angular quais são as declarações desse módulo aqui, quais são os componentes ou diretivas ou pipes desse módulo que a gente quer expor para outros módulos. Então aqui, Cursos Component. Com essa classe aqui exposta a outro módulo, o que nós vamos fazer? Nós vamos voltar aqui no nosso App Module e agora nós queremos utilizar o Cursos Module aqui dentro do App Module, porque a gente não dá para utilizar o Cursos Component porque ele já faz parte do Cursos Module. Então nós temos que utilizar esse Cursos Module aqui dentro do App Module. Então nós vamos vir aqui dentro do Imports. Então vou botar aqui Cursos Module aqui dentro do Imports e vai importar a classe também. Eu vou passar aqui para baixo para continuar seguindo as boas práticas do Angular 2. Então, com o Cursos Module importado aqui, tudo que tiver dentro desse Exports eu consigo utilizar dentro de qualquer outro componente que estiver declarado aqui. Então, se a gente voltar no browser agora, eu consigo utilizar o Cursos Component dentro do App Component. Se a gente quiser, a gente também consegue, por exemplo, aqui dentro do meu primeiro 2, eu vou colocar no HTML aqui também o App Cursos, porque esse meu primeiro 2 component também está declarado aqui no App Module e, portanto, a gente também tem acesso a ele aqui. Eu vou parar aqui, Ctrl+C,
e vou criar outro componente dentro do diretório de cursos, que vai se chamar curso detalhe. Então, ele criou aqui o curso detalhe. Note que, como eu estou criando um componente dentro de cursos, ele automaticamente já adiciona a declaração do cursos detalhe dentro do cursos module. Então, já está aqui prontinho para a gente poder utilizar. Como é que a gente utiliza esse componente agora? Vou abrir aqui o cursos detalhe, vou pegar o seletor. Como ele está declarado dentro do cursos module, eu posso vir aqui dentro do cursos component e utilizar aqui o detalhe do curso. Com isso, eu não preciso fazer mais nada. Então, a gente pode ver qual que vai ser o resultado no browser. Então, aqui eu tenho o cursos detalhe. Porém, eu não consigo, por exemplo, vir aqui no meu app component e utilizar esse cursos detalhe. A gente vai ver aqui no browser que vai dar erro. Por quê? Apesar desse cursos detalhe, deixa eu voltar aqui no component, deixa eu voltar aqui no módulo. Apesar do cursos detalhe estar declarado dentro do cursos module, a gente não exportou ele. Então, a gente pode manter alguns componentes como se fossem componentes privados que só pertencem ao nosso módulo. E essa é a ideia toda da gente utilizar módulos nos nossos projetos, porque assim a gente consegue controlar o que um módulo pode ver e o que um outro módulo não pode ver. Bem, por hoje é só. Como sempre, todo o código-fonte está disponível no GitHub e o material de apoio também está disponível lá no portal loiane.training. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais essa aula. Vou ficar esperando pelo feedback de vocês. E, por favor, não esqueçam de deixar um joinha aqui no YouTube para poder ajudar com a divulgação do curso. Até a próxima!